Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Cuidadosa. Apesar de todas as suas vantagens, as banheiras de acrílico têm uma desvantagem. Elas são muito frágeis. Não é impossível que sua banheira também apresente lascas ou rachaduras. Então, como consertá-las, de modo que, depois de todo o trabalho, ninguém possa sequer pensar que há algum defeito nela? Maneiras de consertar uma banheira de acrílico. Se a sua banheira estiver em mau estado, ela já apresenta lascas e rachaduras perceptíveis, a situação deve ser corrigida com urgência. Se esses danos forem deixados de lado, seu número aumentará e eles próprios se tornarão muito maiores. O produto se tornará completamente inutilizável. Há várias maneiras de resolver o problema. O mais fácil, porém o mais caro, é a substituição completa da banheira. É claro que, se a vida útil da banheira já estiver prestes a terminar, então, muito provavelmente, esse é o método ao qual se deve recorrer. Nesse caso, as tentativas de restauração serão ineficazes. Se houver muitos defeitos e eles forem de natureza global, é melhor recorrer àqueles que se dedicam profissionalmente a esses reparos. Na falta de experiência, um reparo completo é impossível e causará mais danos. O mais barato é o autorreparo. Para isso, você só precisará de um kit de reparo e de uma certa quantidade de tempo livre. Com o kit, como eliminar lascas e furos na banheira. Em qualquer objeto, no processo de sua operação, podem aparecer danos. A banheira não é exceção às regras. Nela, podem surgir lascas e buracos. As lascas podem ser grandes ou pequenas. As lascas pequenas podem ser eliminadas com polimento. Para lascas grandes, você precisará de acrílico líquido. Se aparecer uma lasca, é necessário seguir estas recomendações. Processe a superfície danificada com uma lixa de grão 800. Em seguida, é necessário lixar a área danificada. Comece com uma lixa de granulação grossa e passe gradualmente para uma de granulação fina. Em seguida, passe um pano com água e sabão e deixe secar. Limpe toda a graxa da área tratada. Use o acrílico líquido do kit de reparo. Misture os componentes seguindo as instruções do fabricante. Use uma espátula de borracha para nivelar o acrílico líquido de modo que seu nível coincida com o nível da banheira. Deixe secar por 24 horas e depois faça o polimento. Importante: ao consertar a banheira por conta própria, você deve considerar cuidadosamente a escolha do kit de reparo. O acrílico pode ter composições diferentes, portanto, escolha-o de forma que o acrílico de reparo e o acrílico do qual a cuba é feita sejam homogêneos. Se de repente houver um furo na banheira, essa opção é mais difícil de consertar. Nessa situação, ela só pode ser restaurada removendo-a da base e calafetando-a pelo lado de fora. Isso provavelmente não deixará ninguém feliz, mas servirá como uma lição para que você tenha mais cuidado. Virando a banheira, limpamos a parte de trás da banheira. Ao redor do orifício com diâmetro de 20 cm, raspe e remova a graxa. Esfregue com uma lixa comum e remova a graxa com solvente. Coloque um remendo na área danificada. Um pedaço de tecido de fibra de vidro servirá para isso. O principal é que esse pedaço deve ser maior do que o furo. Esse tecido pode ser adquirido separadamente ou, às vezes, está incluído no kit de reparo. Fixe o tecido com epóxi, certificando-se de que as bordas da brecha estejam cobertas com uma margem. Depois que o remendo for colado, ele precisará de tempo para secar completamente. Após o que a banheira poderá voltar à sua posição normal. Não custa nada ligar o exaustor do cômodo. As próximas etapas do trabalho de restauração ocorrem na parte interna. A banheira é preparada na mesma sequência em que se conserta uma simples rachadura. Limpamos a área danificada com uma lixa. Aplicamos acrílico líquido, esperamos até que seque completamente e, com a ajuda de uma cera, damos um polimento espelhado. Como consertar uma rachadura em uma superfície de acrílico? Os problemas na vida acontecem com bastante frequência. E o que fazer se a sua banheira favorita apresentar uma rachadura? O principal é eliminá-la rapidamente. Caso contrário, o dano pode aumentar devido a cargas constantes e flutuações de temperatura. Ação 1. Em primeiro lugar, a rachadura deve ser perfurada, e isso evitará que ela se espalhe. Usando uma broca fina, coloque a furadeira em alta velocidade e faça alguns furos nas extremidades da rachadura. Não é necessário perfurar profundamente. Um furo de até 3 mm de profundidade será suficiente. Ação 2. A rachadura agora deve ser alargada. Isso é necessário para que o composto preencha toda a rachadura. Usando uma broca,
Passa ao longo de toda a rachadura. Ação 3. Ao redor da rachadura, cole fita adesiva de pintor. Ela evitará danos onde não houver rachadura. Depois que a fita estiver colada, use uma lixa para desbastar a superfície da rachadura. As aparas resultantes serão removidas com água e sabão. Ação 4. Seguindo as instruções, misture o acrílico com o endurecedor e aplique a composição na superfície danificada. Alise com um pedaço de plástico ou uma espátula de borracha. Deixamos secar por 24 horas. Ação 5. Agora a superfície deve ser polida. Coloque fita adesiva ao redor da rachadura anterior. Armados com uma lixa, começamos a lixar. Começamos com o grão grosso e gradualmente passamos para o grão fino. Em seguida, removemos as aparas com uma solução de sabão. Assim que a superfície estiver homogênea, é necessário usar polimento e esfregar essa pasta na superfície. Continuamos esfregando até que apareça um brilho espelhado. Referência: as banheiras de acrílico têm uma cor branca em vários tons. Ao realizar reparos, geralmente é muito difícil selecionar com precisão a tonalidade necessária. Os kits de reparo estão disponíveis em cores frias e quentes. É importante determinar exatamente qual é a adequada para o seu produto. Regras de operação de banheiras de acrílico. No momento, são conhecidos vários tipos de banheiras à base de poliacrílico, que se distinguem pelas características da camada superior, sua resistência a impactos mecânicos e químicos. Uma banheira com um revestimento de mais de 5 mm de espessura foi projetada para uma vida útil de mais de 25 anos. Se a camada tiver uma espessura menor, sob a condição de manuseio cuidadoso, ela terá uma vida útil de até 15 anos. A principal condição é evitar danos mecânicos e não tratar com produtos químicos agressivos. Os cuidados com a banheira devem ser realizados com detergentes suaves que não contenham agentes oxidantes fortes em sua composição. A superfície da banheira deve ser limpa com esponjas macias. Não é recomendável manter objetos pesados perto da banheira, bem como não colocar recipientes de metal nela. Para dar banho em animais de estimação, é melhor comprar outra banheira. Afinal, mesmo esses animais mácios e fofos, em condições normais, podem causar danos à banheira com suas garras. Se você seguir todas as recomendações, poderá aumentar a vida útil do produto, sem a necessidade de reparos. Entretanto, não estão excluídos os casos que podem acarretar vários danos: o aparecimento de rugosidade e pequenos arranhões, lascas e arranhões visíveis, rachaduras, o aparecimento de furos, de laminação. A banheira de acrílico pode ser consertada por seus próprios esforços. No entanto, é muito melhor não levá-la a esse estado. O manuseio cuidadoso, bem como a conformidade com as regras de operação, permitirão que você fique sem reparos por um longo tempo.